Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender a montar a caixa cascatinha. Nós vamos precisar utilizar suportes internos nela, tanto na gaveta quanto na base central. Eu já separei aqui por partes, aqui a tampa, aqui a estrutura inferior, onde encaixamos a gavetinha, aqui a gavetinha e aqui a base central, que é a base principal. Vamos começar pela base principal. A base principal são 4 partes. Na verdade são 6, que aqui é o fundo. São 4 partes que são laterais, frente e trás. E a parte do fundo, que é a parte de baixo. Nós vamos começar por essa parte, que são 2. Para fazer uma, nós precisamos de 2. Nós vamos fazer a colagem de uma na outra, certo? Nas abas. Colar os suportes na parte de dentro e depois fazer o fechamento dessa parte aqui. Elas são do mesmo tamanho, então nós vamos passar cola nessa parte. Ela fica uma parte inteira. Essa arte é a arte externa e essa arte é a arte interna. Agora nós vamos utilizar os suportes internos. Existe o vídeo do suporte ensinando a fazê-lo, certo? E agora eu vou ensinar a usá-lo. Caso você não tenha tido acesso ao suporte, a como fazer o suporte interno, se comunica comigo no WhatsApp, que eu te passo o link do suporte. Então aqui já é o suporte colado, montado, ele inteiro. Eu não vou precisar dessa estrutura desse tamanho inteiro. Eu vou medir aqui o tamanho que eu preciso. Aqui já ele aberto inteirinho. Eu vou medir aqui o tamanho que eu preciso dentro dessa estrutura. Não precisa ser rente. Você corta um pedaço que dê para encaixar aqui. Como é a utilização dele? Você vai abri-lo dessa forma. Vai passar cola nessa região toda aqui e vai anexar aqui. Depois que nós colarmos os suportes aqui, nós vamos passar cola na região superior de todos eles e fazer esse fechamento para o suporte colar tanto nessa parte quanto nessa parte, dar sustentação na estrutura. A quantidade de suportes você vai ver de acordo com o tamanho dessa estrutura que a gente está utilizando. Não precisa ser um grudado no outro, não precisa ser muito junto. Aqui eu vou utilizar 4 suportes. Os suportes colados ficam assim. Agora eu vou abri-los. Vou passar cola nessa região superior toda aqui e também na aba. E vou fazer esse fechamento, essa colagem. Colado. Agora nós vamos colar as outras 2 abas que estão abertas. A estrutura tá prontinha. Ela fica bem resistente, não fica mole, graças aos suportes internos. Vamos fazer a mesma coisa com as outras estruturas. Essa já não precisa colar uma a outra, porque ela já é inteira. Então, o que é que nós vamos fazer? Para colar os suportes aqui dentro e fazer o fechamento. Exatamente igual a outra que a gente acabou de montar.
já montamos as duas partes, faltam as outras duas, porém as outras duas, a montagem é igual, porém a estrutura é um pouco diferente. Ela é inteira também dessa forma, porém ela tem esse vinco para dentro aqui, que é uma parte de encaixe. Então, nós vamos colar o suporte aqui, começa por essa região menor, para não dar problema na hora de fechar, de cortar o suporte muito grande. Passa a cola somente nessa aba e fecha. Quando nós fecharmos aqui, essas duas abas laterais, elas não são coladas, a gente só faz essa dobradura para dentro, porque ela é uma parte de encaixe. Essa parte será encaixada aqui posteriormente. Então, nós vamos colar o suporte aqui e fazer só esse fechamento na parte de cima. Aqui, só dobra aqui e dobra aqui. As 4 partes laterais estão prontas e o fundo também. Agora vamos montar logo essa estrutura dessa base, fazer a montagem. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma das partes de encaixe com a outra parte que é inteira e fazer essa junção. Primeiro vamos passar cola nessa região toda aqui, tanto nessa parte quanto nessa. E fazer o encaixe. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Passa a cola nessa região toda e faz o encaixe aqui. Antes de colar essa última parte, nós já vamos colar a parte do fundo, certo? Nós vamos passar cola em 3 regiões, deixar apenas uma para depois e vamos fazer o encaixe aqui. E por último, vamos passar cola nessa região toda aqui e fazer o encaixe da última parte. Aqui está a nossa base pronta e colada. Agora vamos montar a gavetinha, que é exatamente igual a essa última parte que a gente montou, igualzinho. Tem a parte do fundo, tem as duas laterais inteiras e tem as duas laterais com a parte de encaixe. Eu vou montar e retorno com todas as partes montadas. Prontinho, a gaveta também está pronta. Tanto a gavetinha quanto a base estão prontas.
Agora, nós vamos montar rapidamente esse suportezinho aqui, que é o suporte que vai travar a gaveta. A gaveta, ela não sai toda, porque depois eu vou explicar para vocês quando a gente estiver montando a estrutura da caixa. A parte inferior da caixa, ela não é muito resistente. Ou seja, quando ela está sem a gaveta, pela estrutura dela não ser uma estrutura assim, com parede seria isso aqui, grosso. Então, quando ela está sem a gaveta, ela pode virar para o lado e cair, dobrar. Então, eu optei por colocar esse travamento de gaveta aqui. A gaveta só vai até um limite. Dá para colocar qualquer coisa dentro, mas ela vai até um limite para não sair. Então, nós vamos montar esse suportezinho, é todo de aba, a gente só cola todas as abas, para ele ficar um retângulo. Se você não quiser colocar, ciente de que a estrutura da caixa não vai ficar tão resistente quando a mesma estiver sem a gaveta. De repente é um presente para alguém que está dando, a pessoa não sabe dessa informação. Se tiver com algo pesadinho na parte da base em cima e a gaveta sair toda, pode ser que desmorone, caia. Já com a gaveta não cai, é impossível cair. Essa estrutura é assim. Agora nós vamos montar logo a tampa para depois prosseguir com o restante da estrutura da caixa. A tampa tem essa parte superior, que é para a gente colocar o acetato aqui em cima. E tem as 4 laterais. Essa tampa aqui é diferente do molde de Natal. Desculpa, essa tampa aqui é diferente do molde da Páscoa, porque eu fiz ela mais alta. No molde que vocês adquiriram, tem ela mais baixa, mais curtinha, porque ela foi projetada para ovo, né? Ovo de colher. E tem ela um pouco mais alta, caso haja necessidade de utilizar para mini bolo, que é um pouco mais alto. Então, essa aqui já é a mais alta. Eu aproveitei para poder fazer ela mais alta. Então, agora vamos montar. A parte da aba, ela tem 2 abinhas, né? A parte da aba fica para cima e pro lado, para cima e pro lado, porque aqui em cima tem essa outra parte depois. Então, vamos fazer a colagem. Agora nós vamos colar na parte de cima. Aqui está a nossa tampa. A tampa vem aqui. Vendo que ela é um pouco mais alta, aqui cabe um bolo tamanho bacana. Agora vamos montar a estrutura inferior. Tem essa parte que é inteira, a gente corta assim, porém o vinco a gente faz dessa forma. A parte de trás não precisa ter arte. O vinco a gente faz dessa forma, para cima. Tem essa parte aqui também. Tem essas 2 laterais. Assim, certo? E a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer essa colagem daqui. Essa estrutura foi pensada de uma forma para ficar bem rígida. No entanto, é como eu falei anteriormente, eu não confio nela sem a gaveta fazendo a sustentação embaixo. Então, vamos começar colando essa parte nessa aqui.
Mesma coisa do outro lado. O vinco dela, ela tem dois vincos aqui, tá vendo? O vinco dela vai ficar assim. Dando pra ver? O vinco dela é assim. Na hora do encaixe lá na caixa, vocês vão perceber o porquê. Então, depois dessa parte dobrada e colada, nós vamos colar aqui essa aba nessa aba aqui, tá vendo? Essa parte que a gente colou, ela já tá bem durinha, né? Que são 2 papéis, ainda vem um terceiro papel para deixar mais rígida ainda. Agora nós vamos fazer essa colagem aqui, essa aba nessa aqui. E do outro lado a mesma coisa. Fica desse jeito. Agora, nós temos essa outra parte. Nós vamos colar novamente aqui. Então, quem optar por não prender a gaveta, aqui ela já tem uma sustentação um pouco melhor, né? Aqui a lateral, mas são 3 papéis. Então, nós vamos colar essa parte aqui, para depois fazer a colagem na base. Cola essa estrutura todinha aqui. A estrutura inferior também já está pronta. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a base, que foi aquela primeira parte que nós montamos, certo? Vamos passar cola nessa região toda aqui, tanto na parte do vinco quanto nessa parte, e fazer a colagem aqui, nessa lateral. Tá vendo? Vai ficar assim, ou seja, aqui tá separado, a gente passa a cola nessa região toda aqui e faz essa colagem aqui. Do outro lado a mesma coisa, cola nessa região toda e faz a colagem aqui, certo? E vai ficar assim. Um dos lados já colamos, certo? E agora, antes de fechar o outro lado, nós já vamos colar o suportezinho da gaveta. Qual o local que nós devemos colar esse suporte? Nós temos aqui a parede da gaveta, que é 1 centímetro. E aqui temos a gaveta. Essa gaveta vai ficar 1 centímetro para cá, menos, e 1 centímetro menos para cá. Ou seja, ela fica no meio. Ela sobra 1 centímetro em todo o seu redor, certo? Ela fica no meiozinho. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar essa parede que já existe aqui, né? E vamos contar a parede da gaveta também. Então, vou dar mais 1 centímetro aqui, para poder colar o suporte aqui, para a gaveta sair até esse nível. Então, 1 centímetro mais ou menos, mais 1 centímetro aqui, que é até onde eu quero que a gaveta saia. Ou seja, aproximadamente 2 centímetros. E aí eu já coloco a gaveta aqui, porque quando ela sair, ó, ela só vem até aqui. Eu já coloco a minha gavetinha aqui e já vou fazer a colagem agora do outro lado. Deixa a gaveta já ir no lugar, porque depois a gente não consegue colocar por causa do limite ali dentro. Então, agora a gente vem aqui e já cola
a nossa gavetinha aqui. Aí depois de colado, a gavetinha só sai até aqui, tá vendo? E aí, ó, pode botar o peso que for aqui, ela não vai ceder aqui. Já sem a gaveta, isso aqui fica... Eu não confio muito em peso aqui sem essa gaveta por causa dessas laterais aqui que não são muito rígidas. Então, aqui a gaveta entra, certo? No nível dela. Tem essas duas laterais aqui que é pra gente puxar ela. E ela vem somente até aqui, por causa daquele suportezinho que a gente botou dentro. A gente não perde espaço, dá pra gente enxergar aqui dentro. Tá vendo lá o suportezinho lá dentro? E aí a gente também não perde aqui, ó, a caixa. Se você fizer assim, você vê que a lateral dela não é tão rígida. Justamente por isso que a gaveta fica presa. Aqui tá a nossa cascatinha. Ela mais alta, para ser colocada com o mini bolo. Você pode optar por ela mais baixa, no molde tem. E ela tá prontinha.